Olá, amigos. Segunda-feira, dia 3 de julho. Chegamos aí na leitura 643, leitura aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Você que chegou agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu garanto a você que você vai ter o suprassumo da Palavra de Deus aqui nessas leituras. Estamos na lição número 2, no terceiro trimestre do ano, e discorrendo aí de um tema aí fantástico que é a carta de Paulo aos Efésios. O título de hoje é Redenção, perdão abundante. O pecado tinha dominado os efésios. Paulo declarou que eles tinham sido mortos vivos antes de encontrar Cristo, mortos em suas transgressões e pecados, vivendo conforme Satanás ordenava. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Escravizados pelo pecado, não podiam se libertar. Precisavam ser resgatados. Deus fez isso mediante a graça em Cristo, louvado seja Deus. Paulo celebra duas bênçãos da graça aos crentes: redenção e perdão. Questão número 2, leitura de Efésios capítulo 1, verso 7 e verso 8. Redenção é uma ideia frequente no Novo Testamento. Compare o uso desse conceito em Colossenses capítulo 1, verso 13 e verso 14, Tito capítulo 2, verso 13 e verso 14, e Hebreus capítulo 9, verso 15. Que temas essas passagens têm em comum com Efésios capítulo 1, verso 7 e 8? Bom, morte para a remissão dos pecados e a graça de Cristo derramada sobre nós. A palavra grega para a redenção de Efésios 1, 7, apolutrosis, que se referia à compra da liberdade de um escravo ou o pagamento para libertar um cativo. A palavra ecoa a voz do traficante de escravos leiloando sua mercadoria e o ruído frio das algemas. Quando o Novo Testamento fala sobre redenção, destaca o custo elevado para conseguir libertar os escravos. A liberdade tem um custo extremo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, Efésios 1:7. A noção de redenção celebra a generosidade de Deus em pagar o alto preço, da liberdade. Deus nos dá liberdade e dignidade, glória a Deus, louvado seja Deus. Não somos mais escravizados, aleluia, não somos mais escravos do pecado. Ser redimido é ser tratado como pessoa, não como objeto. É tornar-se um cidadão do céu, em vez de escravos da terra. Observe com atenção que a ideia de que Deus paga o preço da redenção a Satanás é medieval e não bíblica, tá, amados? Deus não deve nem paga nada a Satanás. Os benefícios do Calvário incluem a remissão dos pecados. Na cruz, Cristo pagou o preço do nosso pecado passado e futuro, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Colossenses 2,14. Ao realizar, você pode constatar a leitura lá, Colossenses 2,14. Ao realizar essa obra de redenção e perdão por meio de Cristo, Deus age como nosso generoso Pai, como a riqueza da sua graça que derrama abundantemente sobre nós. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 7 e verso 8. Questão aí de rodapé. O que significa termos sido perdoados e redimidos pelo sacrifício de Cristo? E se nos sentíssemos indignos disso? Bom, significa somente que por seu sacrifício, o perdão se torna possível. Nada do que venhamos fazer poderá nos tornar dignos de redenção. Certamente, se você se sentir indigno, você está certíssimo, porque nós nunca seremos dignos da remissão dos nossos pecados, a não ser pela graça de Cristo derramada na cruz do Calvário. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça abundante sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque se não fosse através de Cristo na cruz, nós não teríamos a chance de sermos chamados seus filhos, de sermos chamados irmãos de Jesus e de termos mansões celestiais preparadas para nós antes da fundação do mundo. Obrigado por seu plano ser infalível.
Obrigado por ser um plano de amor, porque Tu és o Deus de amor, Tu és o próprio amor. Pai, que nessa semana nós possamos honrar a Ti em tudo que nós venhamos fazer. No nome santo de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.